Bem, voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo, ótimo. Gente, então eu queria iniciar esse momento aqui com vocês, como nós combinamos. Eu tinha sentido, né, ali no grupo do WhatsApp, pergunta a respeito do trabalho, e até o próprio Daniel falou que tinha dúvidas, né? Então, eu vou começar agora. E só antes de qualquer coisa, deixa eu comentar com vocês uma coisa. Eu fiz a proposta dessas atividades práticas, né? Mas eu sei que vocês podem e devem atualizar. Em qual sentido? Uma coisa é a gente poder fazer esse tipo de atividade numa situação de normalidade, quando os parques estão abertos, quando a vida, né, lá fora, a gente pode ir e vir com tranquilidade. Aliás, esse de passagem, se fosse dentro desse fator de normalidade, nós poderíamos até estar próximos, realizando tarefas também junto, né, nesses ambientes diferentes. Mas a gente está numa situação de pandemia e que, infelizmente, ao invés de melhorar, só está piorando, né? Estamos vivendo uma fase agora que eu acho que todo mundo está acompanhando, está muito intenso. Então, gostaria de deixar claro para vocês o seguinte: tentei colocar aqui uma proposta, mas vocês podem adequar. Professora, eu estou com dificuldade, né? De repente encontrar uma área mais igual foi a proposta de uma área mais preservada e outra com interferências ambientais. Professora, eu estou realmente com dificuldade em encontrar essa área mais preservada. Enfim, então eu sei, tá? Tentem fazer o melhor possível. De repente, eu tenho condições, tá ali, eu tenho o meu avô, né? Eu estou frequentando, não tenho que ir só por causa disso, eu colocar avô em risco, não é isso. Mas eu sempre vou ali no sítio do meu avô, do meu tio, eu tenho como aproveitar. Ok, ótimo, muito bem-vindo. Professor, eu não tem como os parques fechar. Lógico, gente, eu não quero colocar ninguém em risco, tá bom? Então, eu gostaria que vocês, de alguma forma, pudessem pegar a essência, né, dessa proposta e adequar aquilo que vocês melhor conseguirem, tá? Então, eu queria iniciar com isso. Não quero colocar ninguém de forma alguma com necessidade, porque a professora, não, porque vale ponto. Não. Situação de pandemia, a gente precisa de adequar, que é a característica do bom senso. Né? É diferente, a gente é lá em sala de aula, vida normal, ó, gente, tem que ser. Não fez não, não cumpriu não, né? Aí a gente tem não vai ter esse ponto, não vai ter aquele, mas nessa situação, gente, eu estou falando com vocês e inclusive, eu não quero que vocês se coloquem em risco ou possam conferir risco a alguém, né, pela visita de vocês. Podem fazer de acordo com o que eventualmente já esteja acontecendo com vocês, tá? Ó, eu já frequento esse ambiente, eu já vou ali, então eu posso aproveitar desse ambiente? Ótimo, muito bem-vindo. Se não, né, tentar adequar, tentar fazer de acordo com o que for possível e observando a proteção de vocês, tá? O que vocês conseguirem fazer aí e tentando, né, ter uma observação, uma análise, já vai ser produtivo para a gente, né? A gente já vai ter ganho de alguma forma aqui, né? Então, isso que eu primeiro queria começar falando isso para vocês. E agora deixar aberto. Sei que Daniel tinha pergunta, né? Logo hoje, na hora que eu iniciei a aula, ele falou que tinha pergunta. Pode ficar à vontade, Daniel. Tá bom, obrigado. A minha pergunta é em relação à parcial 2, que é das sementes. Certo. Tem uma das etapas, naquelas de medir raiz, medir o comprimento da parte aérea, e Sim. essa de medir a raiz, eu tenho que medir ela no final
depois das 7 semanas? Eu tenho que medir elas depois disso ou todo dia eu tenho que ficar medindo? Não, pode ter uma medida final. E também, por ela ser algumas raízes ser torta, eu não vou conseguir direito fazer esse comprimento certinho. Tá, tudo bem, Daniel. Tudo bem. E a parte de medir o comprimento da parte aérea e o número de sementes com a parte aérea também pode ser no final. Pode ser no final. Ah, Sim. não, ok, obrigado. Tá? De nada. Professor, boa noite. Oi, Gabriel. Posso Tudo perguntar jóia? da 1, né? Que é Ah, daqueles das áreas, P, né? isso. Uhum. No momento agora eu só consegui 2. Eu acho que no máximo eu vou conseguir 3, assim. É pouco? Precisa de quê? Umas 2, 3, 5? você está Como falando é? de área, né? Você está falando É. na hora de dividir a área? É Não, isso? porque a área, como, tipo, a maior parte dos lugares que eu fui, não era exatamente grande, assim, mas todos tinham indivíduos de mais de 1 metro, né? Então ficaram 10 por sei lá quantos. Só que Não, eu só consegui 2 parcelas, eu preciso de umas 5, né, mais ou não. menos? Aqui, é isso que eu falei, Gabriel. Aqui eu coloquei aquilo que eventualmente seria o ideal para gente, tá? E assim, e por quê? Por que que a Lu colocou isso daqui? Eu já, na verdade, eu já adaptei essa proposta, já foi adaptada desde o início. Mas é que, quer queira ou não, quando a gente começou, a gente ainda tinha uma perspectiva, a gente ainda achava que a coisa ia daquele ponto que nós estávamos para melhor, né? A gente tinha a perspectiva, a vontade de que eventualmente as coisas pudessem caminhar para ir melhorando em relação à pandemia. Então, aqui, né, eu pedi a vocês, a princípio, que fossem isolar 5 parcelas, mas, de acordo com o que eu falei, sei que diante dessa adaptação que a gente e eu quero que vocês façam, então não quero que ninguém se coloque em risco, talvez 5 parcelas não seja possível. Se você só conseguiu 2 parcelas, Gabriel, não tem problema, tá? Não tem problema. Ninguém vai sair prejudicado em função disso. Possa ser que seu colega tenha acesso e se ele cumpriu 5, não vai depreciar você que só conseguiu uma área que tenha 2 parcelas, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu quero que vocês possam fazer essa atividade tentando aí, né, pegar o espírito da coisa e adaptar à realidade. Eu não quero, então, se você conseguir uma área com 2 parcelas, pegue essa área com 2 parcelas, coloque ali para a gente as informações básicas em relação a isso e pronto, tá? Se a gente pudesse fazer, a gente faria aquilo que é total, aquilo que seria, né, o ideal para gente de observação. Não é o caso. Então, vamos adaptar e fazer com que for possível. Se você conseguiu 2 parcelas, ótimo. Pegue ali as observações referentes a essas 2 áreas e a essas 2 parcelas e é o suficiente. Pode ficar tranquilo e paz no coração. Faça da melhor maneira possível aquilo que você tem disponível. Tá bom, Mais obrigado. alguma dúvida? Não, eu fiz 2 Tá? parcelas diferentes, uma para Não, cada, só isso. não. Ok. Então tá Mais bom. alguém, gente? Mais alguém tem alguma dúvida? E já é semana que vem a apresentação, né? Dessa da prática 1. Ok? Tranquilo? Tá? Então, mesmo, gente. Só, Pode falar? só por despesa da consciência. Aham. Essa da parcial 1 é aquela segunda parte de fazer os cálculos, assim. No meu caso, vai ser meio que irrelevante, porque tem uma espécie praticamente cada quadrante. Tá, tá. É aquilo, já que a gente está no final das contas, tudo ficou muito simplista, né? Mas tudo bem, é o que dá para ser feito para o momento, Daniel, tá? Ok. E mesmo assim, já tentei adaptar ao máximo, mesmo no início, mas de qualquer forma, tá? Não, fiquem tranquilos, paz no coração em relação a isso.
Não quero que ninguém fique aí amargurado e, por favor, não fica, mas como que... Não, a intenção é boa porque a gente realmente começou com uma expectativa diferente, né? Mas não deu, né, para fazer um vulto maior, um trabalho mais robusto. Façam com aquilo que seja possível. Vai ficar muito mais simples, muito mais básico, enfim, mas né, ninguém gostaria de estar nessa pandemia, mas nós estamos e a gente tem que nos proteger a todos e adaptar na melhor maneira possível, tá bom? Pegar isso de experiência e guardem de alguma forma o protocolo aí, uma outra hora, um outro momento, se alguém tiver interesse na área e quiser, tiver oportunidade de fazer para ver como que é, o que seria de diferente, né? Enfim, independente de disciplina, fica aí a sugestão, tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Eu só peço a vocês, tentem, assim, mesmo é uma única parcela, uma única, ali as áreas, mas tira foto, tá? Vai ali, tira foto, mostra pra gente. Ah, mas não tem muita coisa para ver. Não tem problema. Eu vou ver a área que você escolheu, ali a gente vai ter essa observação. Não tem problema. Agora, registre tudo. Tudo isso muito bem fotografado, tanto na prática 1 quanto na prática 2. Tá bom? Mais ninguém? Então tá. Então a gente vai dar continuidade, tá bom? Mas é isso. Fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos em relação a isso. Faça o melhor possível de acordo com o que vocês tiverem. Tá? Ai, ai. É fogo, né? Nossa. A gente fica com uma expectativa, querendo tudo que a gente já pudesse, né? Estar bem melhor. Vacinação, enfim. Mas vamos, né? Afinal de contas, não é à toa que eu coloquei ali pra gente uma semana de muita fé e muitas bênçãos. Então a gente não pode perder nem a fé de forma alguma e as bênçãos vão aparecer, vão vir pra gente sempre, tá bom? No mais, é isso. A gente tenta, né? Porque, na verdade, quando a gente tem ali, a gente tenta fazer uma proposta melhor, né? Possível, tentando aproveitar ao máximo. Mas a gente, tem hora que é necessário colocar um pezinho atrás para proteger. E, principalmente, também, né? Cuidado com vocês aí sempre, viu, gente? Se cuidem. Dependente de serem jovens, vocês estão vendo que ninguém está livre de nada, não, né? E além também de proteger quem vocês amam, as pessoas que estão próximas a vocês. Bem, então, diante disso, vamos retornar aos nossos fungos, a eles aqui, para a gente poder dar prosseguimento, tá bom? Estávamos aqui nesse slide, que foi onde nós paramos. Olha só que imagem bonita, né? Porque tudo às vezes é muito delicado e muitas vezes a gente não tem a oportunidade de perceber, né? Olha aqui, essa aqui é a estrutura que é o esporo, que a gente vê ali como pontinhos, né? A gente sempre vê como esses pequenos pontinhos sendo lançados, desenhozinhos ali, parece ser vários pinguinhos. E, literalmente, olha como são esses esporos, né? Inclusive, eles são armazenados, né? Numa estrutura que ela parece uma estrutura vesicular ou mesmo de saco, que é o esporângio, tá? Então, aqui é a estrutura de esporângio, que a gente fala aqui em formato de vesicular ou de saco. E aqui, ó, é por onde saem os esporos, né? São dispersos ali naquele ambiente, com a possibilidade, inclusive, de germinar, como a gente já viu anteriormente. Aqui, olha, existem estruturas de hifas que possam fragmentar, né? Que é uma outra possibilidade também de reprodução assexuada, né? Afinal de contas, olhem aqui o conjunto de hifas, né? Que forma o que a gente falou, que é o micélio. A hifa, então, ela possa se fragmentar, ou seja, ter uma quebra, e essa estrutura fragmentar cai no substrato, né?
podendo ali, logicamente, dar o desenvolvimento de uma nova estrutura, muito mais robusta. É aquilo que a gente falou quando nós fomos para o intervalo. Eu chamei a atenção de vocês, né? Nós estávamos nesse slide, e aí eu chamei a atenção, que é justamente isso. A partir do momento que, aqui no caso, os esporos caem no substrato, eles têm a capacidade, inclusive, de germinar, dando origem a novas hifas, a uma estrutura fúngica outra, né? Tanto é que é isso que faz com que aquele ambiente possa ser rapidamente colonizado, né? E aqui, mais uma vez, reafirmando isso, porque não só os esporos, como algumas hifas também, elas possam se fragmentar, dando origem. Então, é aquilo que nós comentamos. Se as condições ambientais, temperatura, umidade, acidez estiverem boas, adequadas, bem, né? Por isso que no centinho nós temos ali uma grande quantidade de fungos. Como nós falamos, ó, inclusive, lembram daquela foto no iniciozinho da aula que eu chamei a atenção? Tinha uma levedura, uma foto de levedura, que duas estruturas celulares lá estavam realizando brotamento, estavam com asterisco. Então, eu chamei a atenção, olha, gente, estou falando isso, a gente vai ver lá na frente. Mas é como vocês estão vendo a foto agora, né? Para a gente já identificar o que é fácil de ver, né? Porque literalmente a gente percebe que está brotando, né? Que está surgindo em uma outra estrutura. Então, aqui a forma de brotamento e a forma também de fissão. Fissão é um processo de, literalmente, né, de partida, onde aquela estrutura celular, ela vai se partir, que era uma, agora dá origem a duas, né? Logicamente, essas são vias assexuadas. Afinal de contas, aqui em ambos os casos, nós não temos ali participação em nenhuma troca de material genético, né? Aqui, em relação à ecologia dos fungos, olha que bonito. Eu gosto muito de imagem e nos fungos é uma maravilha, né? Nós temos fotos belíssimas para poder compartilhar. E aqui, como nós construímos anteriormente, a partir dessa diversidade dos fungos, dos habitats, de possibilidade de adaptações, logicamente, na hora que a gente fala da ecologia deles, a gente consegue percebê-los, né? No ambiente ali natural, em vários ambientes, em vários ecossistemas. Inclusive, tem essa variação. Nós temos fungos em ambientes terrestres, fungos também podem ser observados no oceano e no ambiente atmosférico, tá? Então, ou seja, daí também dá uma diversidade ainda maior. Dá para a gente perceber como eles conseguem, né, se adaptar em diferentes locais, em diferentes situações. E visando isso, e visando essa capacidade que eles têm de estar presentes em diferentes situações, é que eles possam ser ecologicamente diferenciados em 3 categorias, tá? Tem esse daqui, ó, que é o clássico, que são saprófitos, né? Quando a gente vê ali uma matéria orgânica em decomposição, ali o crescimento dos fungos. Na hora que eu vejo assim, me recordo muito daquelas práticas que a gente sempre faz, tem N disciplinas que tem essa prática, né? Que é aquela extração de DNA de célula vegetal, que a gente sempre tem ali o uso do morango, às vezes chega para a gente, né, lá no laboratório, os morangos, uns bonitos, né, belos, novinhos, cheirosos, faz até dó de utilizá-los ali para a prática, mas tem uns também que às vezes chegam cobertos por bolores, né, que é muito característico, ainda mais morango, né? Que é um alimento ali muito perecível, né? Que com grande quantidade também ali de umidade. Então, eu tenho os fungos saprófitos, são justamente esses que estão presentes nesses ambientes, né? De decomposição de matéria orgânica. Existem aqueles que são mutualistas, simbiontes mutualistas. Eu vou mostrar cada um deles separadamente, tá? Mas eu tô aqui dando para vocês um retrospecto, um geral, até mesmo porque
Tenho certeza que vocês todos já viram imagens como essa, né? Então, só para a gente familiarizar, para a gente perceber que isso que eu estou apresentando, embora seja textual, ele tem características que a gente já conhece. Esse simbionte é o caso dos líquens, né? Onde nós temos ali uma associação entre fungos e outros seres e que, inclusive, tem ali, não confere prejuízo para nenhum. Muito pelo contrário, muitas das vezes tem troca ali de benefícios, ou possa até ser que só um seja beneficiado, mas ao mesmo tempo não conferindo prejuízo para ninguém, né? E, por outro lado, tem os fungos parasitas, que, como a própria terminologia diz, já é sugestivo, ele vai parasitar, então ele vai promover dano a um outro indivíduo, né? A uma outra espécie. É muito característico desses fungos parasitas parasitarem células vegetais e provocar, inclusive, danos econômicos, né? Na hora que a gente fala ali na agricultura. Então, na ecologia dos fungos, nós podemos classificá-los nesses 3 principais grupos, dos quais, né, ali já mostra diferentes ambientes dos quais eles possam estar presentes. Como eu falei com vocês, vou aqui colocar características específicas de cada um desses 3, só para vocês, inclusive, identificarem. Tem esses mutualistas, simbiontes, que eles têm relações, como eu falei com vocês, com outros organismos não fúngicos, né? Então, você tem ali com outras espécies, e que ambos ali vão se beneficiar, né? Que é característico. Eles é o caso dos líquens, também velhos conhecidos nossos, e até mesmo na situação das micorrizas. Vocês vão ver, eu vou apresentar para vocês, grande parte das raízes das plantas, elas têm a presença das micorrizas. Lembram lá no iniciozinho que eu chamei a atenção que as hifas, elas se entrelaçam às raízes das plantas. E é interessante que elas realizam isso. Elas obtêm os nutrientes, né, para os fungos, mas, em contrapartida, eles também beneficiam as plantas. As plantas também acabam conseguindo ali conferir a elas uma maior capacidade de absorção de nutrientes do solo, tá? Então, é interessante isso. Os saprófitos, né? Como eu já tinha chamado a atenção, essas são imagens, até que esse pãozinho aqui tá danado, né? Realmente ele tá muito coberto por fungo. Normalmente a gente não deixa o pão ficar tão coberto assim, não. Agora, essa laranjinha aqui, acho que talvez seja mais... Acho que a gente já viu, né? Teve a oportunidade de ver aí. Bem, são situações bastante rotineiras, onde o que nós observamos? Foi a presença do fungo degradando, né, matéria orgânica, ajudando nesse processo de decomposição de matéria orgânica. Tanto ali presente no ambiente, quando acontece isso com, por exemplo, em matéria orgânica distribuída ali no solo, né, como também até mesmo no nosso ambiente doméstico, né? Como eu falei com vocês, eles atuam como decompositores e, consequentemente, ajuda, inclusive, também na ciclagem de nutrientes. E acaba conferindo a possibilidade da disponibilização desses nutrientes. E os parasitas, né? Aí esses parasitas vão viver sobre outros seres, outras espécies, né? Seres vivos, e vão aproveitar ao máximo deles. Aqui, nesse caso, existe um prejuízo, né? Eles vão retirar ao máximo os nutrientes dessa outra espécie, e inclusive aqui eles apresentam hifas capazes de absorver, né, ao máximo ali os nutrientes presentes nessas outras espécies, tá bom? Podem causar, como eu falei com vocês, prejuízos e bastante sérios à vegetação, e possam causar danos aos animais, inclusive os seres humanos, causando situações patogênicas. É o caso das micoses, né? Eu coloquei aqui
para poder fixar com vocês. Características que eu gostaria que vocês pudessem identificar entre esses fungos simbiontes, os saprófitos e também quanto aos parasitas. Vou colocar aqui para vocês, para ver se vocês me ajudam a identificar. Vejamos, só um minutinho. Eu vou colocar aqui, e dessa vez eu não vou esquecer de compartilhar. Deixa eu pôr um Ctrl C aqui. Vou pegar aqui, ó. Ctrl V. Só um minutinho, vou compartilhar com vocês. Esse, eu acho que agora está compartilhado, né? Vou aqui, vou pôr para começar e eu vou fazer aquilo que vocês me identificarem. Olhem só, começar. O que vocês... Olha, essa característica. Vivem dentro ou sobre organismos vivos, dos quais retiram seus nutrientes. O que vocês acham? Parasitas. Disponibilizam nutrientes para outros organismos. Quero todo mundo participando. Simbionte. Então, vamos ver. Houve uma divergência aí. Pensam direitinho. Vamos passar para o próximo para ver o que vocês acham. Podem ter hifas especializadas para absorção, chamadas de austórios. Alguns fungos causam doenças em plantas e animais. Possam ser patogênicos. Parasitas. Líquens e micorrizas. É característica de... Mutualistas. Simbiontes mutualistas. Uhum. Ambos se beneficiam. Mutualismo. Simbiontes. Muito bem. Mantém relações com organismos não fúngicos. Simbiontes. Simbiontes. Participam da ciclagem de nutrientes. Saprófitos. Ao degradar a matéria orgânica de plantas e animais mortos, atuam como decompositores. Saprófitos. Então agora a gente chegou aqui no que vocês tiveram dúvida. Vamos ver. O vermelho é saprófito. Você disponibiliza ambiente é por causa da reciclagem de nutrientes do negócio. Então vamos colocá-lo nos saprófitos. E podem ter hifas especializadas. Vejamos se vocês acertaram. Vamos aqui. Se a gente errar, põe a culpa no Pedro. Mas se vocês acertaram. Tá querendo provocar, né? Mas é isso mesmo, tá? Inclusive, eu vou encaminhar aí para vocês. Para depois vocês fazerem aquilo que eu falei com vocês. Esses daqui, qualquer momento que vocês, porventura, tiverem a fim de fazer, é só pegar e fazer, tá bom? Ecologia dos fungos. Aqui, ó. Tô encaminhando aí para vocês. Foi. Tá? Então, vejamos. Deixa eu colocar aqui. Não, espera aí que não foi compartilhada a tela certa, não. Aqui. Aqui. Pronto. Muito bem. Tá? Então, fica aqui sempre, tá? Da mesma forma também no material, aqui na live, tá aqui presente no material e o endereço também. Vejamos o próximo. Coloca aqui uma sugestão de leitura, tá? Inclusive que há cogumelos luminescentes. Então, se vocês quiserem dar uma lida em relação a isso, a bioluminescência, ela confere, às vezes, uma capacidade de atração, inclusive de insetos, né? Que vão colaborar da mesma forma que os insetos possam, e que eles fazem isso de uma maneira belíssima, muito importante, na polinização das plantas, eles também possam fazer isso na dispersão dos esporos dos fungos, tá? E a luminescência, ela acaba favorecendo isso. Então, quem tiver interesse ler sobre esse assunto aqui, essa pesquisa. E tenho aqui
umas 2 perguntinhas sobre fixação, sobre esse assunto que a gente acabou de ver, tá? Olhem só, vejamos. E, por favor, gente, na hora que eu coloco essas atividades, eu tenho, né, às vezes fico aqui tentando colocar para vocês, é para ver se vocês aí do outro lado, assim, acordam, vêm, participam, tentam responder, tá? É para tirar mesmo um pouco a minha fala e dar essa fala para vocês, tá certo? Então, olhem só. Há diversas formas de caracterizar cada grupo de seres vivos, de acordo com o número de células, com a presença ou ausência do envoltório nuclear, conforme o modo de obtenção dos alimentos, dentre outras características. Os fungos podem ser unimulticelulares e são eucariontes e heterotróficos. Então, diante disso, em relação à forma de obtenção do alimento dos fungos, assinale a alternativa correta. Eu vou deixar um minutinho para vocês lerem, não me fala logo não. Espera aí, vê se o seu colega também pensa e vocês já vão me falar a resposta, tá bom? Pensem aí, leem direitinho, só para ver se todo mundo consegue me dar a resposta. Nós falamos sobre isso. Deixa eu pegar aqui. E aí? Qual resposta vocês acham que é correta? Letra C. Letra C. Isso, certinho, gente. Bem, eles crescem sobre suas fontes de alimento e secretam substâncias para degradá-las. Na verdade, essas substâncias, como a gente viu, são enzimas, né? Enzimas que vão atuar sobre o substrato, degradando principalmente amido, e fazendo com que, né, esse amido seja convertido em glicose e degradando também proteínas e, em porções menores, que são os aminoácidos, né? Então, fora isso, existem outras enzimas? Existem, né? Como nós também vimos a amilase, que também consegue degradar a celulose, enfim, tá? Isso que a gente observou. Inclusive, chamei a atenção de vocês que os fungos não realizam fagocitose, tá? Por isso que eles precisam dessa via, né? Que a partir do momento que essas estruturas sejam em porções menores, eles conseguem absorvê-los. Bem, questão 2. Embora seja um grupo à parte, os fungos apresentam semelhanças com plantas, animais e até mesmo bactérias. Ao analisar características estruturais e fisiológicas dos fungos, no entanto, encontramos um conjunto específico de características desse grupo. Assinale a alternativa que apresenta apenas características dos fungos. Deixa eu ver, pelo jeito tem. Ó, deem uma lidinha nessas 2 alternativas, que eu vou passar para vocês completarem, tá bom? Leia aí, vê se vocês já marcaram se essas 2 seriam condizentes com alguma coisa que pudesse ser correto. E aí eu vou voltar, vou passar para vocês terem as outras opções. Posso passar? Pode.
Qualquer resposta? Letra E. Letra E. Olha só. Unicelulares ou multicelulares? Realmente a gente viu que eles possam ser, né, um ou outro. Eles apresentam parede celular de quitina, né, que foi o diferenciador que eu falei com vocês no iníciozinho da aula de hoje, lembra? Até chamei a atenção que quitina é uma estrutura proteica presente no exoesqueleto de insetos e artrópodos, né? Glicogênio como reserva energética, nós vimos que a reserva energética muito clássica deles é glicogênio e é lipídio, né? Aqui, só que aqui não falou que é exclusivo, então tá tudo certo. Glicogênio é uma reserva energética, sim. E a reprodução, ela possa ser tanto sexuada como assexuada. Então, se a gente observar, essa letra E, ela, todas as características aqui citadas, conferem muito bem ao que a gente viu, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Tem. Olha só. Os fungos apresentam importantes funções ecológicas e podem estabelecer diferentes relações com outros seres vivos. Tais funções e relações estão muitas vezes relacionadas às estratégias alimentares e podem afetar a forma como os fungos se distribuem no ambiente. Sobre os aspectos ecológicos dos fungos, que esse finalzinho a gente até fez né, exercício aqui, assinala a alternativa correta, que pelo visto isso. Deem uma lida aqui, que eu passo para outra página. Ver se aqui tem alguma que seja correta. Se tiver, já observa aí. Aí eu vou passar para vocês poderem decidir se é mesmo ou não. Posso passar? Pode. Tem alguma frase correta aqui nessa página? O que vocês acham? Qual letra que vocês marcariam? Vou deixar o povo falar. Pode deixar, Daniel. Não, pode falar, Daniel. Deixa eu ir aqui, mas não, Gabriel, mas tem uma turminha aqui que hoje eu não ouvi a voz. Tem gente aqui que eu nunca ouvi a voz. Não, até que verdade seja dita. Sinceramente, eu já ouvi a voz de todo mundo. Mas hoje estão muito caladinhos. E olha que eu tento provocar, hein? Fazendo exercício assim diferente para ver se vocês animam. Cadê? Quem que pode aí falar? Se errar não tem problema, gente. Todo mundo é mentira, que o Felipe não tem microfone. Ah, é. Boa, Gabriel. Felipe não tem. Mas eu sei que o Felipe tá aí, ele tá me ouvindo, ele tá atento. Né, Felipe? A gente conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail também, né, Felipe? Mas é a letra B, já que ninguém falou. Tá bom, viu? Ô, Daniel, você sabe que você é aquele que salva o professor daquele cri-cri, daquela situação. Sabe quando você pergunta alguma coisa e cria aquele vácuo, né? Como dizem os meus meninos aqui em casa, mãe, que vácuo. Né? Quando eles pedem alguma coisa, eu dou um vácuo neles para ver se eles desanimam do pedido e mudam de ideia. Vocês vivem me retribuindo esse vácuo aqui. Você me salva, Daniel. Obrigada. Mas, podem, eu sei que aqui todo mundo pode me salvar do vácuo. É isso mesmo. Reparem que aqui, só tem características corretas. Deixa eu colocar aqui, Os fungos se encontram em diversos ambientes e as espécies podem ter variadas estratégias alimentares, sendo que os saprófitos têm um papel fundamental na ciclagem dos nutrientes.
É aquele caso, daquela imagem, por exemplo, dali no morango, né? Da laranja com bolor, enfim. Então, são esses saprófitos, né? Que realmente eles têm essa característica na hora de falar de ciclagem de nutrientes, tem a ver com eles, tá bom? Aqui, falando que a distribuição é restrita, muito pelo contrário, a gente está a noite toda falando da abundância e diversificação deles. Aqui, ó. Apenas a disponibilidade de luz afeta o desenvolvimento, não é? A gente falou sobre várias características, temperatura, acidez, umidade, até mesmo a oferta de oxigênio ou não. Falando que que os simbiontes podem causar doenças, a gente viu que não, os simbiontes é o caso dos líquens, né? E o que pode causar prejuízo às plantas no seu desenvolvimento são os parasitas. E aqui fala que os parasitas não oferecem risco nenhum ao outro ser vivo, já que estabelecem com eles uma relação em que ambos se beneficiam. Então, na verdade, aqui o autor dessa questão, acho que ele quis fazer uma trocadinha, né? E com isso, a única frase que realmente ficou correta é a letra B de bola, tá bom? Bem, vamos aqui. E aí a gente vai finalizar a nossa noite com o Kahoot, tá? Eu acho que aí seja para a gente poder ir rapidinho. Dá para vocês, mas eu gostaria que ter a participação de vocês, tá bom? Principalmente a galera aí que ficou calado, tá? Bem caladinho. Por gentileza, vamos aqui, vamos falar, vamos... Ou então vou fazer o seguinte, para não ficar corrido, né? Em termos de tempo. Isso, 8 minutos. Não, vou fazer o seguinte. Vou fazer melhor. Olha só. E vou fazer isso para poder ter a participação de todo mundo ativo mesmo. E até para a gente criar diversidade aqui, o dinamismo na aula. Eu vou dar continuidade com esse 2.2 aqui. E, na verdade, é só para a gente ter uma noção aqui até de tempo, né? Da distribuição do conteúdo. Semana que vem, eu vou começar a aula com o Kahoot, tá? Do 2.1. Eu vou iniciar a aula com ele. E eu vou querer a participação da turma, tá bom? Então, vai que aí é até bom. Que aí a gente começa com o Kahoot, a gente aproveita desse Kahoot para fazer uma recordação do assunto e aí a gente dá prosseguimento, tá bom? Bem, aqui, mas eu fico à vontade para fazer isso porque não é corte de assunto, né? A gente vai dar continuidade. Diga, pode falar, Daniel. Eu não estou compartilhando. Mas falta, Boa. mas falta 16, né? Não, a aula sempre acaba 10 para as 10. É 21h44. Faltam 16. É mesmo? Então dá. Não, vou fazer isso. Já que eu falei, eu vou fazer isso, que vai ficar legal. Tá? Mas é isso mesmo. É o chique-teco, o Daniel. O chique-teco aqui, que tem hora que não funciona muito bem. Você pensa, você fala. É uma loucura. E aí, na hora que você falou, fez o barulho aí, eu vi que eu não estava compartilhando, tá bom? Deixa eu colocar assim. Pronto. Mas eu vou fazer isso, tá? De qualquer forma, porque, se não me engano, ele tem 20 e tantas perguntas, tá? Então, para não mas eu não garanto que eu vou recordar, não, hein? Mas não tem problema, não. É bom. Não tem problema, que aí a gente coloca todo mundo mais ou menos no mesmo patamar e funciona disso como uma leitura da aula de hoje para a gente dar prosseguimento de uma maneira rápida, tá bom? Não tem problema não. Mas eu tenho certeza também que todo mundo vai estudar ao longo da semana. Esse que é um espetáculo, tá bom? Então, olha só, a importância dos fungos, né? Nós já vimos deles, inclusive da ampla distribuição deles em diferentes situações. Já chamei a atenção que eles estão presentes ali no ambiente alimentício, né? Inclusive chamei a atenção no caso das leveduras, do fermento biológico, enfim. Então, dessa característica de importância, eu acho que a gente já está associado, né? Fora isso, a gente não pode
deixar de chamar a atenção, que eles também possam colaborar, como, por exemplo, a partir do momento que eles se associam com a raiz das plantas, formando aquelas micorrizas, né, entrelaçando sobre as raízes, eles também colaboram para que as plantas aproveitem, né, o seu nutrientes ali de uma maneira melhor no solo. Muitas formas que os fungos eles apresentam são importantes e presentes, né? Amplamente na natureza, também ali no ambiente laboratorial e no ambiente de pesquisa, né? Bem, existem aqui, coloco para vocês essa imagem das micorrizas. Muito frequentemente, quando a gente mexe ao solo, se a gente estiver ali mexendo com plantio, trabalhando ali com, né, na vegetação, às vezes a gente reparte, né, faz a semelhança do que está aqui nessa imagem. E a gente percebe esse emaranhado que está ali no solo, que na hora que a gente observava só por cima, a gente não tinha nem noção, né? Mas aqui no solo está a presença desse aspecto, que muitas das vezes as pessoas nem sabem, mas são o que nós denominamos de micorrizas, né? Que elas literalmente são fungos entrelaçados às raízes, tá bom? E como eu falei com vocês, ela na verdade auxilia. Olha nessa imagem, né? Olhem como a gente consegue perceber aqui a raiz da planta e aqui essas estruturas filamentosas entrelaçando, né? E realmente acredita-se que mais de 90% das plantas no ambiente natural, elas apresentam essas micorrizas, tá? Justamente porque isso possa ser benéfico para as plantas. Então, inclusive, há aquelas plantas que já também têm sua diversidade, já possam ser observadas em diferentes habitats. Ambiente desértico, florestas tropicais úmidas e até mesmo ecossistemas aquáticos. Então, é amplo, né? A dispersão e a possibilidade da observação dessas micorrizas, fazendo, mais uma vez, as características ecológicas que nós denominamos anteriormente, ou seja, a grande dissipação dos fungos em diferentes ambientes, capacidade deles de se adaptarem, né? Aqui eu vou deixar para depois, vou aqui pegar justamente para vocês entrelaçarem aqui a frase, né, que eu acabei de apresentar a vocês, fixar essa característica de que realmente, mais aproximadamente, né, eles acreditam que mais de 90% das plantas elas vão apresentar essas micorrizas, tá bom? Eu vou deixar isso aqui mais para o finalzinho, só para a gente não cortar aqui o raciocínio. E essas relações simbióticas que podem ser definidas como um ou mais organismos, né, de espécies distintas que se associam ali e vivem em comunhão, né, tendo ambos benefício daquela situação. Olha aqui na imagem, aqui em termos da imagem, né, chamando a atenção dessa amplitude da micorriza aqui, e que logicamente aqui essa possibilidade, essa extensão, ela acaba sendo muito favorável. Eles podem, as micorrizas, elas ainda, né? O que é a micorriza? Justamente essa associação dos fungos às raízes das plantas. Mas as micorrizas, elas ainda possam ser caracterizadas. Então, até por isso, gente, que eu tentei colocar aí para vocês esses joguinhos, porque ele é muito classificado, tem muitas classificações, né? Então, para realmente familiarizar e fixar, que são as endomicorrizas e as ectomicorrizas. Eu acho que a própria terminologia já sugere, né? Endo, vocês sabem, sempre que a gente fala endo é algo mais interno, ecto externo. Então, por aí já dá para vocês perceberem isso, né? E de fato, olhem só, nas endomicorrizas, a gente percebe que as estruturas fúngicas, elas conseguem, na verdade, se associar e a penetrar na estrutura da raiz da planta. Aqui, ó, são imagens, né, microscópicas, onde o que está realmente dessas setinhas é chamando a atenção de vocês. Olha, estamos observando células fúngicas dentro do ambiente da raiz da planta, tá? Então, isso, ela consegue uma capacidade, por isso que é endo, né? Ela tem essa capacidade de penetrar
capacidade de, na verdade, estar mais intimamente associada a essas estruturas de raízes, tá bom? Inclusive, alguém quer perguntar ou é impressão minha? Tá fazendo barulho aqui? Não. Ok. Esse é o tipo, esse tipo de micorriza é o que é mais presente em ambientes onde tem predomínio da agricultura e ambientes de floresta, tá? Ectomicorrizas, como eu falei com vocês, quando a gente fala ecto é mais externo, né? E elas se caracterizam justamente por isso, essas células fúngicas, elas se associam ao redor da raiz. Então, quando a gente observa até aquela própria imagem que eu tinha colocado para vocês, né? Para ajudá-los a entender o que era a micorriza, aqui é um exemplo de ectomicorriza. Porque, obviamente, quando você apresenta pela primeira vez, é mais fácil a gente identificar assim, né? Do que necessariamente pegar uma lâmina e falar, ó, aqui é um fungo que está aqui dentro, né? Então, é importante isso. Elas ficam mais associadas à parede, à parte externa das células vegetais, tá? E olha só que legal, né? Um esquemazinho, colocando pra gente todo esse emaranhado aqui, que são essas micorrizas, né? E colocando justamente pra gente isso. Tanto nas duas classificações, tanto na endo quanto na ectomicorriza, a estrutura de micélio, né, aquela protuberância, aquele conjunto de hifas, ele se estende ao redor da raiz, né, e vai ajudando a rastrear os nutrientes. Isso favorece, na verdade, a planta, né? Justamente porque ele favorece com que a planta também acabe conseguindo a absorção, né, de nutrientes que para ela eventualmente estaria de uma maneira mais difícil de aproveitamento, tá? Então, para elas é interessante essa associação. E aqui eu coloco para vocês e eu vou fazer o seguinte, aí a gente vai tanto esse quanto aquele da frase para a gente finalizar. Eu vou começar por esse daqui, que ele é mais cheio de características, tá? Olhem só, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só um minutinho. Ctrl+C. Eu já vou levar os dois, Ctrl+V, que aí a gente começa e um já parte para o outro, tá? Aqui, ó. Ah, meu Deus, esse aqui eu não peguei. Ó, esse aqui eu não deixei o endereço, não. Então, deixa. Vamos naquele outro. Eu tenho ele aqui, espera que eu tenho que compartilhar com vocês, senão não adianta nada. Só um minutinho, por favor. Esse. Deixa eu ver se está compartilhado. Tá. Começar. Classificação. Então, vejamos. Eu quero que vocês me deem, né, as características das endo e das ectomicorrizas. Ou seja, justamente isso que a gente acabou de falar. As características, né, dessa classificação das micorrizas. Formam um manto de hifas. O que vocês acham? Coloco aonde? É aqui ou aqui? Endo ou ecto? Não, ninguém? Vou ficar no vácuo? Sei não, mas se eu fosse você, eu já colocava aquele vermelho ali nas endas só para ir adiantando. Então tá, pode, eu aceito. Esse daqui, isso. Estruturas fúngicas se encontram quase inteiramente dentro da raiz associada. Então você está falando que pertence ao endomicorrizas, né? Que você falou primeiro. Isso. Já adiantando. Já vão adiantando, tudo bem. Na dúvida a gente faz isso mesmo. Forma o que se chama rede de Arting. Se caracterizam pelo crescimento do fungo entre as células da raiz e ao redor dela. Ô, professora, o anterior é em ecto. Esse daqui formam o que se chama rede de Arting no ecto? Então vamos. Aqui é você que manda.
Você não, vocês que mandam. Se caracterizam pelo crescimento do fungo entre as células da raiz e ao redor desta. Não? Vocês ficaram na dúvida desse? Então É tá. porque assim, fala entre as células aí dá a impressão que é micro, né? Deve ser endo. Só que falar ao redor, será que é ecto? Ah, eu não sei. Então, vejamos. Deixa para depois. Vamos pensando aí. São também conhecidas como micorrizas arbusculares. A hifa penetra nas células das raízes, ramificando como galhos de árvores. Aí é endo. Aí é endo. Tipo que predomina nos solos agrícolas e nos sistemas florestais. Ecto. Será? Então tá. Não sei. Hifas penetram entre as camadas mais externas da raiz. Ah, tá. Troca lá. Troca lá o quê? Ah, essa aí dá a entender que essa aqui é ecto e a que você colocou. Não sei nada. Não tô querendo sugerir nada. Podem falar. Daniel, cadê você? Não é só. Cadê, ó? Cadê a Sara? Cadê a Rafaela? Eu Cadê mosquei, o eu tava Vitor? jogando, não percebi. Letícia, Mariana, a Mariana Castorina, a Mariana França, o Pedro, o Felipe. Tem muita gente aí. Tem muita ajuda de universitários, viu? Ó, só para ajudar, então, tá? Esse aqui. Vejamos. Ou seja, tem muitas características que vocês literalmente é para quê? Olha só. Hifas penetram entre as camadas celulares mais externas da raiz. O que vocês acham? Ecto. Ecto. Porque assim, a palavra que confunde é que penetra. Nossa, penetra entre as camadas, desse microscópico, não sei o que, na célula. Não, mas eu acho que como falou externo remete a ecto. É, por isso mesmo. É porque fica ambíguo. Tipo, penetram, nossa, já é microcelular, mas não, é externo. Então, a externa da raiz. Tá. Aqui, forma um manto de hifas. O que vocês acham? Olha aqui. Agora vamos ver. Se caracterizam pelo crescimento do fungo entre as células da raiz e ao redor da raiz. Ao redor da raiz. Isso é uma característica de quê? De estar dentro ou de estar fora? Ao redor da raiz. Fora. Então, agora, pelo que vocês falam, só pode ser aqui. Vamos ver. Então, vejamos. Vamos ver se eu posso enviar? Universitários, posso enviar a resposta? Conta e risco? Pode. Vejamos. Vai na fé. Vamos lá. Aos trancos e barrancos, conseguimos, né? Então, olha só. Vou encaminhar esse aqui também para vocês. Deixa eu perguntar a vocês. Vocês acham que, porventura, isso é válido ou eu estou fazendo isso de bobeira? Vocês acham que é bobagem? Não ajuda em nada. Super válido. O quê? Joguinho? Ajuda a estudar. Ah, joguinho é top. Ah, então tá bom. Então é porque assim, porque na verdade eu vi isso, achei interessante, mas se porventura também vocês acharem, professor, é bobo demais, não queremos não, vocês me falam, tá? Pode falar, não vou ficar triste, não. Ah, esse último aí foi se top. quiser passar essa dica pro Geraldo, brincadeira.
porque cada um, às vezes, né? E se vocês conhecerem outro aplicativo que vocês gostarem também, vocês podem me sugerir, tá? Eu vou encaminhar para vocês, porque eu não tenho ele aqui fácil, eu vou encaminhar para vocês o da frase, que é justamente falando daquela grande parte das plantas apresentam as micorrizas. Vou encaminhar aí para vocês, aí vocês podem fazer depois também. Deixa eu ver se está aqui. Bem, não achei ele aqui ainda. Vou encaminhar, eu acho que eu deixei de colocar tanto no slide como aqui. Então, olhem, mas se vocês souberem também de algum aplicativo diferente, quiserem sugerir, tá? Fica aí, podem me mandar. E se vocês também acharem que for muito bom, pode me falar. Porque a intenção é boa, mas de qualquer forma, tá? Podem falar, professora, pode desencanar disso, porque não gostamos, não. Mas, enfim, eu acho que o objetivo é para ilustrar e fazer vocês, né? Numa hora que vocês puderem parar para pensar aí, lembrar um pouquinho da matéria. No mais, desejo a vocês uma boa noite, fiquem com Deus. Agora sim, né? A gente até estendeu. Porque, né? Que coisa boa, nem perceber que passou esse tempo. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, bom descanso. Nós, então, até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijão para vocês. Beijão, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau, Gabriel, Daniel, Letícia, Victor, Mariana. Tchau, Pedro, fica com Deus. Tchau, Lu, boa noite. Tchau, Mariana. Fiquem com Deus, gente. Beijão para vocês. Bom descanso. E boa semana.